de colocar lá. Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live dos Minutos de Orações aqui da página do Jesus de Nazaré, onde toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós estamos na página do Jesus de Nazaré. Mas lembrando que todos os dias tem alguém aqui fazendo os Minutos de Orações, de domingo a domingo. Então, vem, né? Traz também a tua energia para a gente fortalecer essa egrégora que se formou aqui desde a pandemia, né? Onde na pandemia acabou ficando mais fácil a presença das pessoas na hora da live. Mas com o passar do tempo e a volta à vida normal, as pessoas assistem, na grande maioria, a gravação depois, algumas mais no final de semana, mas, como Jesus disse, onde tiver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. E a gente sempre está aqui em dois ou mais. Primeiro, porque nós nunca estamos sós. Nós temos aqui os nossos anjos da guarda, a espiritualidade amiga, aqueles, às vezes, que nem são tão amigos assim, mas que vêm para junto da gente para se conectar com Jesus, porque se eles estão conosco, eles vão se conectar com Jesus. Se permanecer com a gente, vai se conectar com Jesus. Então, aqueles que não quiserem se conectar com Jesus, eles não vão permanecer com a gente, encarnados e desencarnados. Então, sempre estaremos com Jesus, né? Deixa eu beber um pouquinho de água, que já falei um bocado, já acordei bem cedo, já fiz várias coisas hoje e falei também. E eu vou rapidinho compartilhar a live, vou compartilhar aqui logo nos aviõezinhos, para a gente informar para os nossos amigos aqui do Instagram que nós já estamos aqui, porque nem sempre o Instagram entrega as lives, mesmo para os seguidores, ele não informa. Então, por isso que a gente pede, né? Na medida que chega, curte, compartilha no aviãozinho, aperta os coraçõezinhos, porque é assim que o Instagram entende que é uma live boa, que é algo que vale a pena entregar, mas nem sempre dá certo. Agora mesmo eu estava aqui enviando no aviãozinho, ele falou para mim, não deu certo entregar. Tudo bem, né? E aí eu vou compartilhar fora. Pode ser que enquanto eu compartilhe fora, dê uma pausa, mas eu compartilho e a gente volta. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live, que é honrar pai e mãe. Aqui uma visão do Evangelho de Jesus, uma visão sistêmica, sistêmica. Porque sempre eu trago, né, como eu já disse aqui, esses temas conectados com a visão sistêmica, que eu vejo que estão conectadas. Então, eu vou aqui compartilhar fora e já já a gente. Quero fazer a nossa abertura dos minutos de orações de uma forma um pouquinho diferente do que a gente já fez aqui, mas que é tão boa quanto. E nós vamos nos fortalecer nessa oração um tanto diferente, mas que vai ser bem curtinho. Ela é conhecida como a meditação da luz, mas eu vou fazer de forma mais resumida para que a gente possa só sentir e se conectar, tá bom? Então, eu quero convidar vocês, e como eu digo, em alguns momentos eu vou olhar para cá, outros aqui para o computador, porque nós estamos aqui gravando, né, no Zoom, e para não ficar tão.
tão impessoal ou pouco pessoal, né? A gente vai olhar para cá também, tá bom? Então, nesse momento, eu quero convidar vocês para a gente inspirar e expirar, lenta, profunda e suavemente. E na medida que a gente inspira e expira, e se a gente puder estar sentado, com os pés no chão, ou com as pernas cruzadas assim em lótus, para quem gosta, consegue, ou meio lótus, que é uma perninha em cima da outra. A gente vai se conectando com aqui e agora, sentindo essa presença da nossa espiritualidade amiga, de nossos anjos da guarda. Inspira e expira. Visualiza na nossa tela mental uma luz à nossa frente, que pode ser a luz do sol, a gente pode imaginar a luz de uma vela, a luz de uma fogueira, uma luz. Eu gosto muito de visualizar a luz do sol. E quando eu posso, eu estou ao ar livre, eu faço exatamente olhando para o sol. Porque eu já me conecto com essa energia do sol aqui no meu frontal, meu terceiro olho. E essa luz entra, vem agora pelo meu terceiro olho, clareando meus pensamentos, transmutando tudo que não for divino e sagrado que esteja aqui na minha mente. Essa luz desce agora e vem para o meu coração espiritual, um pouquinho à direita, acima do peito. E essa luz, quando ela vem para o meu coração espiritual, ela também se conecta com o coração espiritual dos meus pais. Mesmo que eles já não estejam mais aqui no corpo físico, eles também vivem em nós. E essa luz, ela se conecta com o coração espiritual de toda a minha ancestralidade materna e paterna, através dos meus pais. E não importa nem se eu não os conheci. Eu inspiro e recebo a força da vida que chega de todos eles até mim. Envio também a minha gratidão pela vida. E essa luz sai do meu coração espiritual agora e ela vai para o coração espiritual daquelas pessoas que eu amo. E talvez se eu tenho um cônjuge, vai para ele, e vai para toda a ancestralidade dele, para os pais dele, para os pais dela. Afinal, eles deram a vida a ele, a ela. E se eu só tive algum relacionamento que vem agora na minha mente, eu envio para ele também, para ela, para o coração espiritual deles. E se eu tenho filhos, do meu coração espiritual, conectado com o coração espiritual do meu esposo ou do pai dos meus filhos, eu envio essa luz para o coração espiritual dos meus filhos, para os projetos deles, para a vida deles, para a saúde deles, para todos os relacionamentos que já passaram na vida deles e para a ancestralidade deles, para as minhas noras, para quem tem noras, para toda a ancestralidade delas, para os pais, para os ancestrais. Envio essa luz de amor incondicional, de gratidão, porque todos pertencem. E se eu tenho filhos que ainda não têm cônjuges, eu já envio essa luz de amor incondicional para esse cônjuge que está sendo preparado pelo mundo espiritual para a vida do meu filho, da minha filha, e para toda a ancestralidade deles. E envio essa luz de amor incondicional para os meus netos, nascidos e não nascidos,
Para aqueles filhos espirituais que às vezes nós só nos comprometemos a orar por eles lá na barriga da mãe deles, na vida deles, para aqueles que estão na eminência de não nascer, mas nós enviamos também essa luz do nosso coração espiritual para as suas mãezinhas, para que elas façam a escolha pela vida para eles. Enviamos também para o nosso lar, para cada cantinho sagrado da nossa casa, as nossas plantas, os nossos pets, os nossos planos, os nossos planejamentos, para o nosso trabalho, para o nosso lugar de estudo, para as pessoas que se conectarão conosco hoje, ao longo do dia, e pelos próximos dias dessa semana, para todos aqueles projetos que nós temos, para tudo que nós temos para receber, para tudo que nós temos que resolver. Nós já enviamos essa luz para que tudo seja clareado, transmutado. E nós enviamos agora essa luz para o nosso bairro, para os nossos vizinhos, intencionando o despertar das consciências de todos, porque seres com consciência desperta são seres melhores para si, para a sua comunidade. Enviamos essa luz para a nossa cidade, para o nosso estado, despertando as consciências para as escolhas mais acertadas para o nosso estado, para o nosso país, para aqueles que estão no lugar dos governantes, dos candidatos a governantes, para que também tenham as suas consciências despertas. Despertas por compromisso assumido antes de aqui nessa vida chegar. Aquele compromisso que fizeram consigo e com o Criador do universo. Que despertem para fazer o seu compromisso, honrar esse compromisso com o povo, com a nação, com o planeta. Enviamos essa luz para todo o planeta Terra e que ela irradie luz para todos os planetas do universo, inspirando e expirando. Essa luz retorna agora ao nosso coração espiritual, onde ela permanecerá, acalmando a nossa alma, serenando os nossos pensamentos, irradiando luz, paz, amor e saúde para nós, para as nossas células, cada átomo, subátomo, cada órgão. E aqui ela permanece ao longo de todo o dia. E assim é. Gratidão. Depois deixem para mim nos comentários como sentiram de nós fazermos essa meditação da luz para abrir os nossos minutos de orações, e quem sabe a gente vai sempre fazendo, né? Eu faço todas as manhãs essa meditação. Claro que ela é um pouquinho maior. Hoje foi aqui só para que vocês possam sentir, né? Essa é uma meditação que foi ensinada por Satya Sai Baba e que é maravilhosa, né? É uma forma da gente se fortalecer ainda mais, se conectar mais com a força dos nossos pais, dos nossos ancestrais, enviar para aqueles que a gente ama. E hoje eu trouxe novamente para nós, e novamente, porque nós já falamos aqui muitas vezes desse tema, honrar pai e mãe. E é um tema que eu vou trazer outras vezes, porque eu acredito que ele ainda vai ser muito inspirado para que eu traga. Só que cada vez que ele vem num contexto diferente. A gente tenta trazer um olhar diferente. Porque se fosse sempre o mesmo olhar, embora que algumas questões elas vão se repetir, algumas falas, alguns tópicos, né? Não faria muito sentido ser ipsilíteres exatamente o que foi na outra.
Então, tem mais ou menos 2 meses, foi dia 14 de junho, eu tenho os registros, né? Nós trabalhamos aqui sobre honrar pai e mãe. Mas hoje eu trouxe esse honrar pai e mãe de uma forma diferente, né? Como eu disse. E ela está aqui para nós, assim, o que eu faço com a vida que eu recebi? Honrar a origem, suspender o julgamento e escolher o que fazer com a vida. Porque muitas vezes nós sabemos, e tudo que a gente traz aqui nessas lives de 2 minutos de orações, elas são muito embasadas na doutrina espírita, que é uma doutrina reencarnacionista. Ela acredita na reencarnação, ou seja, nós não estamos aqui pela primeira vez nesse corpo. Não a grande maioria de nós, talvez tenha algum espírito que esteja chegando aí na vida pela primeira vez, mas a grande maioria de nós está retornando ao corpo físico. E não somos só a doutrina espírita que é reencarnacionista, a budista, a hinduísta e tantas outras também são e acreditam assim. E lá nos primórdios, né, o que se tornou hoje o cristianismo, o catolicismo, também tinham registros, mas eles foram se perdendo e a gente não vai entrar aqui nessa questão agora. Então, quando a gente traz, tudo que a gente traz aqui, a gente traz, sobretudo, baseado naquilo que nos ensinou a doutrina espírita, as doutrinas reencarnacionistas, e eu, particularmente, por ser uma terapeuta sistêmica, trago também o olhar sistêmico. Então, hoje, o que que nós vamos começar? Fazendo uma pergunta. O que eu estou fazendo com a vida que eu recebi? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, eu nasci num lar que é bem difícil, é bem desafiador, e é verdade. E eu falo isso por experiência própria, já contei aqui outras vezes, né? Nasci num lar onde era desafiador ser filha da minha mãe. Mas o meu consolo veio quando eu conheci a doutrina espírita. Eu passei muito tempo aguardando que chegasse minha mãe adotiva para me buscar, porque não tinha explicação, né, para tudo que eu vivia, questões físicas, questões emocionais, e nada trazia respostas para mim sobre aquilo ali. Na minha mente de criança, então, eu tinha que ser adotada. Para viver aquilo ali, eu só podia ser adotada, e foi o meu pai que quis me adotar, minha mãe não quis. E busquei, eu frequentei a Igreja Católica por algum tempo, não encontrei as respostas. Eu frequentei depois a Igreja Evangélica, não tive nenhuma resposta. Até que quando nasce o meu primeiro filho, ele vem trazendo questões tão diferentes para mim, que eu disse, não, eu tenho que buscar na doutrina espírita respostas para saber questões que o meu filho trazia, né, desde cedo. Primeiro ele nasceu bem doentinho, e aí um casal espírita me disse, vamos levar no centro espírita para tomar um passe, para fazer um tratamento espiritual, e eu levei. E no passar do tempo, meu filho foi trazendo lembranças de vidas passadas, e ele foi falando coisas que algumas delas a gente conseguiu provar nessa existência, porque ele lembrava de algum familiar, de um outro lugar. E eu disse: não, então eu tenho que conhecer a doutrina espírita, é lá que vão ter as respostas para mim. E lá eu cheguei. E vou dizer que permaneço de algum modo até hoje. Hoje, não mais tão inserida como eu tive antes. Por quê? Porque na medida que você vai se abrindo, expandindo a consciência, você se conecta com um pouquinho mais dali, um pouquinho mais daqui, vai somando, somando. Então, não dá mais para ficar só ali, mas a base veio de lá. E é o que norteia e me fortalece para que eu esteja também conhecendo mais em outros lugares, porque estão em ressonância com o que eu aprendi na doutrina espírita. E aí, através desse conhecimento da doutrina espírita, eu entendi
que eu não tenho só uma vida, que eu não tenho só uma existência. E que muitas vezes aqueles que nascem como nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nosso filho nessa existência, em existências passadas, podem ter sido pessoas com quem nós tivemos grandes conflitos. E isso chega até aqui. Óbvio que ninguém nasce novamente para viver os mesmos conflitos com as mesmas pessoas. Lá no mundo espiritual, a grande maioria de nós, não sei se é a grande maioria, mas muitos de nós teve a possibilidade de, num acordo com aqueles espíritos que são responsáveis pela nossa reencarnação. Como é que tu sabe disso, Aridam? Porque tem vários estudos. Quem quiser se aprofundar, procura uma casa espírita, onde tem um estudo chamado ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. E tem outros estudos, porque ali vai estudando os livros da codificação, e aí você vai aprendendo sobre isso, tá? Mas talvez no budismo tenha um outro olhar, mas ele vai ajudar a entender. Tem outras filosofias, a Mahikari, né? Ela é uma filosofia que também é reencarnacionista. A minha irmã faz parte de lá, às vezes eu assisto e é bem parecido. Então lá a gente é chamado por essa equipe espiritual que está responsável pela nossa encarnação para ajustar, ó, você ficou devendo, eu vou dizer assim, isso aqui para sua mãe nessa vida. Você fez isso, 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 e agora aquela era sua filha, talvez ela era sua irmã, e você vai precisar reencarnar como filha dela. E aí eu, eita, nem resolvi aqui. E às vezes tem um que está mais assim, cheio de ódio, eu acho que era o caso da minha mãe. Mas com fé, né? Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mas às vezes a gente vem na força do ódio e aí não consegue como deveria. Ou ir lá a gente diz, não, agora eu vou conseguir, eu entendi. Ah, a gente já vem tantas encarnações assim, ora eu faço com você, ora você faz comigo, mas a gente agora vai conseguir. E a gente está lá lembrando, mas a gente vem e traz o véu do esquecimento. E na medida que a gente esquece, aí começam os desafios. Aquela mãe olha aquele filho e o coração dela espiritual, né, que tem esses registros da vida passada, diz: tem algo errado, eu não confio nessa criatura, mas meu Deus, como é que eu posso? Mas é minha filha, é meu filho, mas eu não confio, mas tem algo que não bate. E aí você fica naquele misto de culpa, né? Porque você é mãe, você aprendeu que você vai amar aquele filho, sobretudo, e muitas vezes, e no geral, você ama, mas existe algo que está chocando. E aí você esquece tudo e daqui a pouco você está tão emaranhado, vivenciando de forma inconsciente a vida passada, que fica esses desacertos que a gente não entende e que geram tantas questões psicológicas nos filhos, nas mães, e geram tantas separações, porque os casais, eles vão se conectar com essa memória inconsciente do que viveram no passado, que muitas vezes acontece aquela pessoa que nessa vida veio, entrou dentro de um casamento, aquele homem foi se relacionou com essa mulher, foi embora, deixou essa família, muitas vezes também, e eu não estou dizendo aqui para justificar, tá certo? Porque no Evangelho está escrito: o escândalo é necessário, mas ai por quem venha o escândalo. Então, não é porque eu fui traída na outra vida que agora eu vou trair, mas isso vai estar latente. E aí eu tenho a oportunidade de não trair também. Mas nem sempre isso acontece. E muitas vezes aquele que trai com aquela que trai tem algo lá atrás que não foi resolvido. Então, por que eu estou trazendo tudo isso e o tema é honrar pai e mãe? Para que a gente entenda que nessa existência a gente não veio ao acaso com esse pai e com essa mãe. E que Jesus sabia, né? E a espiritualidade, quando montou aquela nossa nova
reencarnação, sabia que seria desafiador ser filho desse pai, ser filho dessa mãe. Mas ainda assim, nós concordamos que viríamos ali, sabendo daqueles desafios. Todos os espíritos, eles reencarnam, eles escolhem onde eles querem nascer? Não. Alguns são impostos. Por quê? Porque eles estão devendo tanto que eles já não têm mais condições de fazer essa escolha. Mas é imposto, vai ter que ir. Se quiser reencarnar, é assim. Não é bem assim, mas é mais ou menos assim. Então, você não escolheu, mas pela sua dívida kármica, era o que tinha de melhor para você nesse momento. Mas, querendo ou não, a gente aceitou. Eu digo que eu nasci dormindo, porque eu não queria nem ver o tamanho do desacerto. Mas eu sabia que teria que ser necessário. E eu aceitei e vim, e está tudo certo. Então, quando Jesus disse que a gente não deve julgar o outro, porque na medida que eu julgar o outro, eu também serei julgada, não julgueis, a fim de que não sejais julgados. E se ele diz que a gente não tem que julgar o outro, imagina julgar os nossos pais. Imagina eu achar que agora eu sou a última Coca-Cola do deserto, porque eu nunca fiz isso que a minha mãe faz, eu nunca fiz o que o meu pai faz. Eu julgo que não vou fazer, e aí eu, ó, acho que posso estar falando da minha mãe, dizendo a ela como ela deve ser, como ela deve fazer, dizendo, ou até dizendo para as pessoas, ou do meu pai, e condenando, metendo o sarrafo. E a visão sistêmica também traz para nós o quê? Que é bem o que Jesus disse, né? É, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque na medida que julgardes também serás julgado. E quando eu me coloco a julgar minha mãe, meu pai, ai, porque eu não vou fazer isso, porque eu jamais farei isso, eu corro o risco de fazer pior. E é o que a gente vê. Os filhos repetindo a história dos pais. Aquele pai que sempre traiu a mãe, que abandonou a mãe, e o filho cresceu vendo aquilo, e ele diz: eu nunca vou fazer isso com a minha esposa quando eu casar. Faz pior. Ou ele faz exatamente igual, ou ele consegue fazer pior, ou ele não faz nada. E eu digo ele ou ela. Para não viver aquilo, ele não se relaciona com ninguém. E geralmente quem faz isso são as mulheres, não se relacionar com ninguém. Os homens é mais difícil. Eles seguem repetindo o padrão e fazendo pior. E ainda quando fazem pior, acham que ainda pode julgar o pai, porque não conseguem nem reconhecer que estão fazendo pior. Porque é isso, por amor, a gente vai repetir aquela história. Pai, a forma que eu te dou um lugar na minha vida e no meu coração, pai, mãe, é fazendo pior do que você fez. E isso não é consciente, é inconsciente. Então, se hoje eu estou aqui cheio de direito, cheio de direita, achando que eu jamais vou fazer o que a minha mãe fez, porque ela é que não presta, ela é que foi errada, ela que é isso, é aquilo, se prepara, porque está escrevendo a tua própria história, que não vai ser igual à da tua mãe ou do teu pai, vai ser bem pior, porque você está julgando alguém que você não sabe do passado desse alguém. Divaldo Pereira Franco, várias vezes, né, ele falava nas palestras dele que a Joana de Ângeles dizia para a gente que para a gente achar que pode julgar alguém e começar a pensar em julgar esse alguém, a gente precisa ter conhecido pelo menos as 5 últimas encarnações desse alguém. Quem aqui conhece as 5 últimas reencarnações suas? A gente não conhece. A gente pode ouvir dizer algo que alguém disse, a gente nem sabe se é verdade. Mas sabe como é que a gente conhece? Um pouquinho de nós, não dá para saber as 5 últimas, não dá para nem saber a última. Muitas vezes a gente não sabe nem essa, a gente já chega aqui, tem medo disso, tem medo daquilo,
tem um trauma que a gente não sabe de onde vem, e a gente já vem trazendo de vidas passadas essas questões que não foram resolvidas e que foram fortalecidas no útero materno, no contexto, porque quando eu escolho a família, ela tem a ver com a prova que eu tenho que passar. E às vezes eu vou ter que passar por uma prova de trabalhar o abandono, porque eu fui muito abandonada, abandonei em outras vidas. Então, nessa prova dessa vida, eu vou ter que trabalhar o abandono. E aí, às vezes, eu sou abandonada num abrigo, ou alguém, meu pai ou a minha mãe, morreu na hora do parto, logo em seguida, e aí eu já sinto aquele abandono. E aí eu vou e caso, e sou abandonada pelo marido. Essas coisas vão me dando ideia do que eu preciso trabalhar. É porque todo mundo é ruim? Não. É porque eu preciso trabalhar isso. Porque lá atrás eu também fiz isso com alguém. Então eu venho para vivenciar essa prova e me curar disso. Como é que eu me curo? E aí não vai dar para entrar aqui, mas as terapias diversas estão aí para a gente ajudar isso. Eu olhar como que eu posso fazer diferente, né? Para isso que eu estou vivenciando aqui. Aquela fala assim, ó, que o povo fala popularmente, aceita que dói menos. Aceitar dói menos, porque eu não vou ficar brigando comigo e com o outro que eu não queria que fosse assim, que eu queria que fosse diferente, porque não é justo, porque eu sou a melhor pessoa dessa vida. Se só fosse essa vida, eu fosse a melhor pessoa dessa vida, então tinha algo errado com Deus, porque ele não é injusto, ele não castiga ninguém. Eu não acredito num Deus que castiga, me perdoem aqueles que acreditam. O Deus que eu acredito, ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele é justo. Está escrito. Não julga, para que não tenha que ser julgado. Não fere o outro, para que não tenha que ser ferido. Aquele que não nascer da água e do espírito, né? Faltou a fala. Mas todos vamos precisar. E está tudo muito claro, mas a gente quer buscar coisas muito elaboradas e aí não fica claro para nós. Então, se eu estou passando algo agora, eu estou passando algo que foi plantado em outras vidas. Ah, e aqui a visão sistêmica, o que foi plantado pelos meus avós, pelos meus bisavós, vai chegar até mim? Vai. Vai, porque alguém do sistema vai precisar fazer um movimento de reparar algo lá atrás, para incluir, para curar. Mas quem garante que eu não sou a reencarnação daquele tataravô que ficou devendo? Ou daquele tataravô ou tataravó que foi excluído? Quem garante? Porque a gente não conhece. Nem a nossa história dentro do útero da mãe, às vezes a gente até conhece, né? Existe até um livro que é. Ai, meu Deus, esqueci agora. Mas que um psiquiatra, que nem era reencarnacionista, foi estudar, porque em cada regressão de memória que ele fazia, ela acessava uma vida passada. Muitas vidas, muitos mestres. Eu acho que é esse. Depois eu vou pesquisar e deixar aqui na descrição. Eu tenho esse livro, mas ele não está fácil aqui. Acredito que é esse. Muitas vidas, muitos mestres. Então, existem inúmeras pesquisas hoje científicas já comprovando também, tá? Então, quando eu venho e essa fala sobre honrar pai e mãe, que eu senti de trazer aqui hoje, foi exatamente isso. Foi para que a gente possa olhar com amor para nós e olhando com amor para os nossos pais, para as histórias deles, porque a gente fica julgando muito os nossos pais, condenando os nossos pais, e a gente não percebe que é contra nós mesmos que nós estamos fazendo isso.
Mas na medida que a gente percebe que a gente não tem o direito de julgar ninguém, sobretudo os nossos pais, para que eu não esteja fazendo algo contra mim mesma, a minha vida ela fica mais leve, fica mais fluida. E aí eu posso sim honrar esse pai, honrar essa mãe. E honrar não é concordar, né? Eu não posso concordar. Eu tive as minhas duas mãos queimadas na água fervendo para minha mãe, pela minha mãe, quando eu tinha 5 anos. E ela dizia que é porque eu estava querendo muito comer a batata que tinha lá. Ela foi, então, olha que a batata não tá boa, olha aí. Imagina que a minha mãezinha, com certeza, ela estava conectada, eu acho, com os torturadores do sistema familiar. E essa era a memória que ela trouxe. Mas foi por acaso que eu tive as minhas mãos queimadas? Não. Provavelmente eu toquei fogo aí num bocado de gente no passado. Porque que eu adoro visitar a igreja. Ai, meu Deus, eu adoro. Eu disse aqui já, hoje eu tenho muitas amigas freiras da igreja católica, terapeutas também. Eu queria ter sido freira. Quem garante que eu não participei da Inquisição botando fogo no povo lá atrás? Aí hoje eu levo só uma queimadurazinha na mão, quando eu tinha 5 anos. Parece que foi uma crueldade. Nessa vida foi, né? Se fosse hoje, nem sei o que teria acontecido com ela. Graças a Deus não foi. Foi naquele tempo, ficou por isso. Até porque não se podia falar sobre isso, mesmo lá, né? Mas algo eu fiz com ela e com outros em outro momento. E hoje essas mãos são as mãos que curam também, curam, dão energia, ajudam nesse processo das curas espirituais, energéticas. Talvez essa foi a forma que a vida, que a meu corpo, né? Isso mesmo que eu passei no passado, aqui nessa vida, me mostrou que agora vamos usar essas mãos para o bem do outro, para fazer algo de bom. Talvez eu mesmo, né, pequenininha, devia orar tanto que fui conectando com as minhas mãos. Então, hoje eu faço algo de bom com isso. Mas ela fez algo legal? Não, não foi. Foi sobretudo para ela, né? A minha mãe, ela passou a vida toda com a consciência pesada, dizendo para mim quanto ela se arrependia das coisas que ela fez, né? Mas eu sei, hoje, a doutrina espírita me ensinou que, de algum modo, eu precisava passar por aquilo. Ah, Erida, então tu está dizendo que tudo que a gente passar, a gente deve só aceitar assim? Não, não é isso. É eu entender. Mas hoje eu sei que se eu vou passar algo, é preciso eu abrir uma queixa, eu vou, né? Eu estou vendo que algo não é para ser assim, mas não é eu estar ali condenando, achando que eu sou melhor, achando que eu tenho direito, né, de expor a minha mãe, a vida dela, de dizer com quanto tempo ela fica casada com meu pai, ou se ela tem que separar do meu pai, porque tem filhos que também impõem a separação dos pais. Tem aqueles que não querem aceitar, e aí não aceita se teve uma separação, que a mãe ou o pai se relacione com outra pessoa, e tem aqueles que faz a separação dos pais. Não, vai separar. E a mãe separa, o pai separa. Nesse momento, você está saindo do teu lugar no sistema familiar. Porque no sistema familiar, aqueles que vieram antes, eles são grandes. Na hierarquia, eles são grandes e nós somos os pequenos. Eles sabem da vida dele. Não cabe aos filhos resolver a vida dos pais, porque aí eu saio do meu lugar e aí fica aquela coisa meio bagunçada e muito bagunçada. Então, eu preciso honrar e aceitar a vida deles, lá como foi. Que eles façam as escolhas deles. Mas o que eu vou fazer com a minha vida a partir do que eu vivenciei? Lembra lá em cima? A pergunta é aqui. Eu coloquei e não fixei, não foi? Deixa eu fixar. Não, mas eu não botei, né? Mas é honrar pai e mãe. O que eu vou fazer com a vida que eu recebi deles? O que eu vou fazer com isso? O que eu faço de melhor por mim?
deixo com eles as escolhas deles, os destinos deles. Eu não vou ser juiz que condena, que faz, que acha que sabe fazer melhor. Jesus, ele respeitava Maria, José, mas aos 12 anos ele estava pregando na igreja, né, no templo. Por quê? Porque ele sabia que o compromisso dele nessa existência perpassava o compromisso com aqueles pais. Era um compromisso com Deus. E é o que todos nós precisamos saber. Nós fizemos um compromisso com Deus antes de aqui chegar. De, sobretudo, ser alguém melhor do que nós fomos ontem, ontem mesmo, e ontem na existência passada. Chico Xavier sempre dizia que aos outros eu dou o direito de ser quem são, e a mim o dever de ser melhor a cada dia. Então, é sobre isso, é sobre eu lembrar o compromisso que eu fiz com Deus de ser um ser melhor, mesmo que eu tenha nascido naquele lar que me proporcionou aqueles desafios que eu precisava passar. E não é ser conivente com isso, né? Mas é saber que cada um dos meus pais fez aquilo que eles deram conta de fazer. E o que que eu posso fazer com isso de melhor? Ser um ser melhor, sem julgar, continuando a pertencer, entendendo, mesmo sem conhecer, que nada acontece por acaso, que não existem só vítimas, porque aquele que é vítima hoje foi algoz ontem, que se eu estou naquele lar com aqueles pais passando aquela prova, né, porque eu fui a melhor pessoa da encarnação passada, aquele espírito de luz que nasceu nessa casa hoje para condenar todo mundo que tem ali, para mostrar que eu sou eu. Não é assim, gente. Quando eu vou para esse lugar, não é contra os meus pais que eu estou fazendo, é sobretudo contra mim. Quando Jesus disse: honra teu pai e tua mãe, é porque ele sabe que se eu não faço isso é contra mim mesmo, é por amor a mim. Por que que a gente vê tantas pessoas infelizes, tantos filhos infelizes, tantos jovens infelizes, né? Porque muitas vezes eles estão nesse lugar de querer mandar na vida dos pais, de querer julgar os pais, de achar que os pais não fazem ou não fazem mais do que a obrigação, quando estão se esfolando de dar tudo, ou que não fazem nada. E aí a gente sai do nosso lugar e a gente adoece a nossa alma com isso, né? Então, o que que eu vou fazer com essa vida que chegou até mim com esses desafios? Por que que eu não posso me dignar, orar e mandar luz e amor e vibração para os meus pais também, né? O que que eu estou fazendo? O que eu faço com os meus talentos? Todos nós trazemos talentos. O talento é uma inteligência, é uma sensibilidade, ele pode ser expresso na minha profissão, nas minhas experiências, naquilo que eu aprendi, mas, sobretudo, no meu relacionamento com os meus pais, os meus filhos, com o meu cônjuge, porque a dor, ela não precisa terminar em mais dor. E é assim que ela termina, quando a gente só julga, quando a gente não usa a nosso favor aquele desafio que a gente está passando ali. Então, eu vou, para a gente se encaminhar para o encerramento, que hoje a gente estendeu um pouquinho, né? Fazer um breve exercíciozinho sistêmico de visualização, mas já deixo aqui o convite, né? Às 10h08 na minha página do Instagram, @Eridan Mourão, Eridan Mourão, ponto, terapeuta, nós vamos fazer um movimento constelatório, onde você pode trazer o teu tema e a gente fazer lá um movimento. Ou eu faço algo conduzido, tá bom? E mesmo que eu constele o tema do outro nunca é só do outro.
Eu nunca acesso, chego numa live, numa constelação ao acaso. É porque existe algo ali que é sobre mim, o meu sistema familiar, tá bom? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Nós vamos aqui para o nosso exercíciozinho de visualização, onde nós vamos inspirar e expirar. Sentir os nossos pais atrás de nós, atrás do ombro esquerdo, a nossa mãe, atrás do ombro direito, o nosso pai, um pouco acima de nós, porque eles vieram antes, e atrás deles, os pais deles. E a gente vai visualizar e sente como é que eu vejo meu pai e minha mãe, eu vejo eles pequenos, eu me vejo muito grande diante deles. Porque nesse sistema familiar eu sou pequena, eles são grandes. Isso não quer dizer que por eu ser pequena na hierarquia eu preciso ser pequena na vida. Não, não é sobre isso. Apenas eu deixo cada um deles no seu lugar e eu viro agora e olho para eles e conecto meu coração espiritual com o coração deles e digo, queridos pais, eu vejo vocês. E hoje eu estou aqui para humildemente pedir perdão por tê-los julgado tantas vezes. Julgado e condenado, achando que eu conheço as histórias de vocês, os destinos de vocês. E com isso, era a mim mesmo que eu julgava. Agora eu sei. E era a mim mesmo que eu condenava. Mas eu escolho sair desse lugar agora. Eu não quero mais ser julgadora, julgador de vocês. Eu não quero mais carregar esse peso e também seguir repetindo as histórias de vocês por julgamento. Eu recebi de vocês o maior presente, que é a vida, a oportunidade da reencarnação. E isso para mim basta. Vocês são os pais ideais para mim e eu aceito. E o que não pôde ser feito por mim, eu faço por mim agora. E também será por vocês. Eu não sei de toda a história de vocês, nem dessa vida, nem das vidas passadas. E por isso eu não tenho o direito de julgá-los. Eu respeito o destino de vocês. Inspira, expira. Sente essa vida que atravessa eles e chega até você e diz: eu fico com aquilo que pertence a mim, a minha vida. Eu sou o filho, a filha de vocês. E agora eu escolho viver em paz, em amor, harmonia, completude, libertação essa vida. E faz um movimento de reverência com a cabeça e vira na direção do teu novo caminho, das tuas novas escolhas. E segue. Segue dizendo sim para a vida. Eu recebo, eu honro a minha história, eu libero cada julgamento e sigo para o meu destino com mais leveza, com mais liberdade. E aquilo que eu desejo para mim, eu também desejo para os meus pais. E aquilo que eu escolho viver de liberdade, eu permito que eles também vivam. Inspira um pouco mais agora, respira. E agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos guias e mentores, amparadores espirituais, responsáveis pela nossa reencarnação. Nós agradecemos
Encerramos nosso encontro da manhã de hoje e seguimos com essa luz de amor por nós, pelos nossos pais, pelos nossos ancestrais, reverberando para os nossos filhos, netos, descendentes, projetos. Assim é. Gratidão. Eu vejo vocês às 10h08 no meu Instagram e aqui na próxima quinta-feira às 8. Até lá. Gratidão. Gratidão, queridas pessoas. Gratidão.